Então, assim, um dos nossos pleitos, que a gente está já dialogando com a administração, o que que acontece? O professor tem esposa servidora, certo? A gente tem cargo e carreira. O que que acontece hoje dentro da Prefeitura de Foz? Eu tenho muitos cargos, mas nem todo cargo tem carreira. Carreira é quando a gente consegue subir de nível. Então, assim, o servidor que tem carreira, ele, consequentemente, ele ganha mais referências a cada vez que ele sobe de nível. E o servidor que não tem carreira, ele vai subindo uma gotinha por vez. Uma escadinha por vez. Ali ele já pega o elevador, o que tem a carreira, né? Mais ou menos isso. O que acontece? Um dos nossos pleitos, a gente apresentou também uma proposta de reforma administrativa com 4 pilares, e a gente começou a dialogar em um pilar, que é justamente a gente estudar a criação de carreira para todos os cargos que não têm carreira dentro do funcionalismo. Positivo, viu? Isso, TV, eu acho que é uma política do sindicato maravilhosa. E aí, servidor, olha, preste atenção, hein? Aproveita aí, porque vocês têm que estar sabendo a importância do UOL TV como servidor aí, o que está fazendo. Isso é maravilhoso, TV. Isso é muito bom mesmo. Você pensar que o cara pode, né? Isso é um processo que cria motivação pro cara. Cria, porque daí, claro, para eu subir de um nível para outro, eu tenho que ter graduação, tenho que ter pós, tem que ter curso, entendeu? Então, consequentemente, a gente vai. O que eu estou retribuindo o servidor, mas eu estou dando um servidor muito mais qualificado. O servidor que vai me entregar muito mais. Outra coisa, doutor, não sei se você pensa ao TV também, concurso interno. Porque isso também é outra forma de você motivar o servidor. Poxa, abrir um concurso antes de se tornar público, fazer ele interno. Para aproveitar que o servidor ele vai ter, opa, tem um cargo não sei aonde, eu vou ganhar mais, eu vou fazer um G. Você concorda? Isso não é uma motivação? Seria, mas é inconstitucional, professor Júlio. Por quê? Fere a forma de ingresso, que é concurso público. Tanto é que isso é uma questão também que a gente conseguiu resolver. Existia um concurso interno na década de 90, houve isso na prefeitura, tá? Então, assim, o servidor ingressou com cargo X. Só que ele fez esse concurso técnico que está no cargo Y. E ele passou a vida inteira dele no cargo Y. Chegou no momento de aposentar, o professor Afonso Pereira falou assim, opa, esse não é seu cargo, não. Não posso te aposentar. Tribunal de Contas? Tem todo efeito, Tribunal de Contas, isso, não vai aprovar. Aí, o que aconteceu? Em dezembro, a administração nos chamou para atuar junto, para verificar como legalmente a gente poderia estar trabalhando para solucionar esse problema e aposentar esses servidores, porque eles têm direito à aposentadoria, contribuir o tempo todo. Então, assim, não pode concurso interno. Mas o que teve, a gente conseguiu resolver, tanto é que está sendo resolvido. Eles ainda não têm os dados exatos de quantos servidores estão nessa situação, mas o que eles estão constatando, o que acontece com esse servidor? Ele volta para o cargo de origem, que é o cargo do concurso dele, certo? Não tem redutor do valor de remuneração, vai ver uma readequação da referência dele, que ele vai fazer, e se, por exemplo, a referência que ele foi readequado deu menos que o valor que ele recebe hoje, é pago uma outra rúbrica chamada de vantagem pessoal. Tanto é que quando ele vai para a aposentadoria, ele leva a referência, o adicional por tempo de serviço e essa vantagem pessoal, porque tudo é considerado remuneração. Mas me tira uma dúvida aqui, aproveitando essa questão do concurso. Se tiver um concurso público aberto, eu sou servidor, eu vou poder prestar esse concurso? Claro. Claro, aí... Então existe a possibilidade do servidor, ele prestar outro concurso, e se ele passar... Ele perde a exoneração de um e assume outro. Mas ele perde o tempo de casa, não? Aí já é uma briga judicial, doutor. Tá entendendo? Por que a pessoa não vai, ela não pode... Porque ela fica com medo de perder. Não, mas aí isso judicialmente a gente resolve. Temos muitos servidores que eles ingressaram. Prudência nesse sentido. Foz do Iguaçu, a gente tem. Justamente. O que acontece? A gente tem alguns servidores filiados lá do Sismuf, que eles eram de um concurso, fizeram outro. Aí, o que a gente sempre fala? A gente não pode ter a ruptura do serviço público. Então, a orientação sempre é portaria de exoneração
em um dia, a de nomeação no outro. Tá? Que a gente chama de continuidade do serviço público. Ok. A administração de Foz, ela reconhece esse tempo anterior para os efeitos de adicional desenvolvimento? Não. Aproveita, porque eu acho que eu tenho que fazer uma publicidade aqui para o sindicato. Ó, você que é servidor, viu? Presta atenção no que a advogada está falando, que o nosso presidente Altev está falando. Você tem que entender que, nesse caso, procura o sindicato, procura essa advogada maravilhosa que está aqui. Vai lá. Poxa, para saber quanto que eu posso, que eu não posso. Se você não fizer isso, você não vai conseguir nada. Você tem que se unir. O sindicato é a nossa força do trabalho. Essa que é a realidade, né? Eu estou aproveitando, porque realmente você falou uma coisa que nem eu mesmo sabia. Quer dizer, então o cara ele tem que ser quase no mesmo estanque. E para fazer isso, se ele não procurar o sindicato, para procurar uma boa orientação, ele não vai saber fazer, pô. A gente atendeu alguns servidores, por exemplo, que eram da prefeitura e foram para o estado, passaram num concurso, só que eles já eram da prefeitura, eles iam assumir no estado. Eu falei assim, cuidado, justamente para você não ter a ruptura do vínculo, porque eu tenho regramentos previdenciários diferenciados, tem tudo isso. Então, por exemplo, essa servidora que nós atendemos lá no sindicato, o primeiro concurso dela foi em 2000. O que eu falei que quem ingressa até 2003 leva? A última remuneração. O outro concurso dela só foi em 2012, porque ela saiu de um e ingressou em outro. Ela saiu num dia, assumiu no outro. Como eu tenho a continuidade, se eu fosse olhar só o último concurso, que é 2012, ela não levava a última remuneração, ela levava a média dos 80% maiores. Mas como eu tive a continuidade, eu olho a minha data do meu primeiro concurso para fins previdenciários. E a gente leva essa data também para fins funcionais, que é justamente isso que a gente discute. Por isso a importância do servidor ser sindicalizado, porque ele tem pessoas qualificadas para orientar o que é melhor, qual é a melhor decisão para ele tomar, se não concorda. Esse é o ponto que você toca que é fundamental. O servidor, às vezes, ele não sabe que ele tem o direito. A partir do momento que ele chega lá no sindicato, eu estou, ou o corpo jurídico está, que nós temos mais advogados trabalhando também lá do escritório, e a gente senta e analisa, fala assim, olha, você tem direito aqui, aqui, aqui. Nossa, eu nem sabia. Ou, não, vamos fazer esse encaminhamento. Ou, não, ninguém nunca me orientou dessa forma. Então, o sindicato, ele não está ali apenas como uma figura fictícia. Ele está ali para garantir que o servidor tenha boas condições no trabalho, que ele se desenvolva adequadamente, que não deixe nenhum direito dele fora, né? Nós estamos ali. E a gente está ali também para fazer toda uma análise preventiva e para o futuro também. Porque essa parte previdenciária, a gente pega e esmiuça a vida do... Eu ia falar caboclo, desculpa, servidor. do servidor. Porque assim, o que a gente busca? O melhor. Agora, deixa eu aproveitar uma pergunta para o nosso presidente aqui. Qual o valor que o servidor paga para se filiar no sindicato? É muito pouco. É 1%. 1%, cara.